Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé, o meu amor, estão ligados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, me abriga-me no temporal. Ao ver cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé, o meu amor, estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé, o meu amor, estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Glória a Deus. Meus amigos, irmãos e amados ouvintes que assistem sempre os vídeos de instruções, né, que está sendo sempre levado para vocês aqui no meio dessas redes sociais, que tem sido uma bênção. As redes sociais é uma bênção para quem sabe buscar o que é bom. As redes sociais é uma bênção para quem tem a mente purificada e guardada no Senhor. Essas redes sociais, ela hoje, nós precisamos utilizá-las para divulgar, anunciar, informar ao mundo a mensagem do Evangelho. Você sabia que tem lugar que a pessoa não vai, mas pelo vídeo, pela internet, o alcance do Evangelho é chegado a lugares que eu não posso entrar? Você sabia disso? Você sabia disso? Que a internet hoje é um grande meio por onde devemos aproveitar para pregar o Evangelho? Pregar o Evangelho. Cada um usa do seu jeito, com sua finalidade. Mas nós que estamos em Cristo, principalmente nós que recebemos a função, a vocação para evangelizar, nós precisamos usar esse meio de comunicação. Muita gente fica me perguntando, mas qual é a igreja que o senhor está? Como é que o senhor está fazendo a obra de Deus se não está em igreja nenhuma? Essas pessoas estão dentro da tradição religiosa, elas acham que a vida com Deus é dentro de uma igreja, que a obra de Deus é obra de igreja, que o trabalho para Deus se faz dentro de igreja. Olha, primeiro, deixa eu te ensinar uma coisa, obra de Deus não é nenhum trabalho religioso. Obra de Deus é Jesus. Essa é a obra de Deus, que nós devemos crer nessa obra e depois anunciar essa obra ao mundo. Não é fazer obra de Deus. Obra de Deus ninguém faz. Deus já fez toda a obra. Quem faz é Ele. Nós apenas cremos na obra de Deus e devemos estar nessa obra de Deus e devemos anunciar ao mundo essa obra de Deus. Sai dessa ideia de obra de Deus que foi colocada pelo sistema católico romano. Sai dessa mentira. Obra de Deus não é nenhuma atividade, nenhum compromisso, nenhuma tarefa, nenhum trabalho, devoção de igreja, seja ela qual for. Obra de Deus não é igreja nenhuma. Obra de Deus é onde a igreja que somos nós estamos. É Cristo. Essa é a obra de Deus. Nós, como igreja, devemos estar na obra de Deus, crendo nessa obra, pregando essa obra, anunciando essa obra, não fazendo obra de igreja como se fosse obra de Deus. Aprendeu aí? Aqui você aprende. Então vamos lá. Então, nós temos que aproveitar esse meio de comunicação, seja qual for a plataforma, YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram, Telegram, Messenger, WhatsApp, qual que seja o veículo de comunicação, ministre o Evangelho.
leva a informação da obra de Deus, para que todos ouçam, conheçam. O povo está preso, centralizado dentro do quadrado chamado igreja, vivendo a religiosidade e a formalidade nas suas congregações vãs que Deus está reprovando, enojando, aonde estão vivendo a formalidade da tradição religiosa, dentro da vida religiosa de usos e costumes, de formalidade, de atividade de culto, de cumprir cerimonial religioso. Isso não é o que o Evangelho nos ensina. Nós temos que crer no Evangelho, estar no Evangelho, que é a obra de Deus, e passar a anunciar para o mundo esta obra de Deus, esse Evangelho, que todos possam ouvir e conhecer o Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para salvar essas pessoas que estão presas dentro de igreja, nos bares, nas drogas, em todos os lugares. O diabo, ele tem várias cadeias: religião, igreja, é droga, é prostituição, é vida louca, é vida dentro de fantasias, de fábula, tudo isso. O diabo tem prendido as pessoas nesses caminhos. Mas quando a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, que tem a função de libertar o escravo do poder de Satanás, de tirar o que está nas trevas e trazer para a luz, é o Evangelho. É o Evangelho que tem esse poder. Romanos 8:1 é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Mas para crer é preciso ouvir. Como vamos ouvir se não há quem pregue? Então, estamos aqui, nesse meio de comunicação da internet, aproveitando esse espaço público livre que alcança milhares e milhões de pessoas para propagar o Evangelho, que é o poder de Deus que pode salvar aquele que ouve e crê, tirar o homem do poder de Satanás e trazê-lo para Deus, tirar o homem das trevas, do entendimento errado, obscurecido pelo diabo na mentira, e trazer para a luz, que é a verdade de Deus. Foi o que Jesus disse a Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Pelo Evangelho é que o que está escravo no poder de Satanás é liberto e vem para Deus. O que está preso nas trevas, no engano, na mentira do diabo, vem para a luz. É pelo poder do Evangelho, anunciando e pregando esse Evangelho. Alguém acha que a obra de Deus tem que ser restrita, né? Que é obra de Deus, o homem está restrito, centralizado, vivendo escravizado num molde, numa forma dentro da igreja. Isso não é obra de Deus, irmão. O mundo que vocês vivem dizendo que é de Deus dentro da igreja é um mundo falso. A vida que nós temos que viver com Deus é no nosso viver, com o nosso próximo, pregando e anunciando a verdade que liberta. Jesus, o Evangelho da salvação, que mostra ao homem o caminho, a porta, o meio por onde ele é salvo. É isso que nós temos que pregar. Nós não fomos chamados para bajular e adular ninguém. Nós não fomos chamados para estar querendo mostrar que somos bonzinhos, para que os outros vejam o nosso testemunho de bonzinho. Não, eu tenho que ser eu mesmo. E os frutos do Espírito operam na minha vida. Não preciso ser hipócrita, fingir o que eu não sou. Eu tenho que ser o que eu sou. E é Deus quem me transforma. É Deus quem muda o meu comportamento. Não é religião, não é uma vida de igreja, não é uma vida de usos e costumes, não é uma vida de formalidade religiosa. A minha vida é mudada pelo conhecimento que eu tenho de Deus. Não é pela minha vida religiosa dentro da igreja. Aí fica essas pessoas presas nessa tradição do inferno, essa tradição maldita de vida religiosa dentro da igreja, acha que a vida deles é dentro de uma igreja. Acha que são mais de Deus do que os outros, que são melhor do que os outros. Acham que estão em Deus e não no mundo, porque estão dentro de uma igreja. Quem disse a você que o lugar para você estar em Deus e ser livre da maldição do mundo é uma igreja? Quem disse a você isso? Que você, para estar em Deus, tem que estar numa igreja? Quem lhe colocou essa mentira do inferno na sua mente para você centralizar a sua vida como se fosse o viver de fé em Deus dentro de uma igreja? Você está enganado, você está na mentira. Aí você acha que por estar escravizado em tarefa, em atividades, em obrigações, em cumprir meta religiosa, você acha que essa sua vida dentro de uma religião é a vida que Deus tem orientado a você viver? É não, você está perdido.
Você é mais um escravo do sistema e não sabe. Vivendo, sabe o quê? Na religião, sabe o que é que as pessoas vivem? Hipocrisia. Mentira. Fábulas e fantasias. Sabe o que a religião significa? O mundo mentiroso de Deus. O caminho da mentira. Que faz o povo pensar que é o caminho da verdade que leva a Deus. A religião significa isso. Com todos os usos e costumes, com toda a vida certinha e zelosa da religião, com todas as práticas e a devoção religiosa, consagrando e devotando sua vida nos trabalhos e no viver religioso, isso tudo é em vão, não serve de nada para Deus. Então eu quero comunicar a você aqui agora a verdade que liberta. Não estou aqui para ganhar teu like, tua visualização, para bajular, para fazer você ser meu seguidor. Não, meu objetivo não é esse, meu objetivo é pregar. Foi isso que Deus me chamou para fazer, pregar o evangelho. E é as redes sociais. As redes sociais, hoje, eu estou aqui na minha casa, mas estou evangelizando milhares de pessoas. Eu estou aqui na minha casa, mas estou levando a verdade do evangelho para milhares de pessoas. Eu estou aqui na minha casa, mas estou comunicando a verdade do evangelho que pode libertar aquele que está ouvindo e crê para milhões de pessoas. Estou aqui na minha casa, mas estou trabalhando para o reino de Deus, cumprindo a minha vocação que Deus me deu. Não foi estar bajulando ninguém, nem estar mostrando que sou bonzinho para ninguém. A minha vida pessoal, eu vivo no meu viver com Deus. A minha vida com o próximo, eu vivo no meu viver com o próximo. Eu não preciso estar centralizando minha vida dentro de um ambiente religioso, dentro da forma e da regra religiosa para viver para Deus. Não, não é isso que Deus me orienta. Então, hoje eu uso muito esse, não é de hoje, desde de 2015 que eu abri aqui esse trabalho na internet. Eu abri esse trabalho na internet para levar o Evangelho de Cristo, para levar o ensino da palavra, para levar a orientação, a instrução da verdade do Evangelho. Eu abri esse trabalho aqui em 2015. Os meus vídeos não tem muita visualização. É 10, é 5, é 15, é 20. Hoje está chegando a 50, a 100, a 200. Eu tenho vídeos aqui no meu canal no YouTube. Os vídeos que tem mais visualização, ele tem 30 mil visualizações. 30 mil visualizações. Dessas 30 mil visualizações, eu creio que a palavra trabalhou no coração para libertar pelo menos de 10 pessoas. Eu creio, porque a palavra que eu levo, eu não estou preocupado se você vai crer ou não. Eu só sei de uma coisa, que a palavra que eu levo é o poder de Deus, é a vida de Deus, e quem receber vai ter essa vida, vai ser liberto por esse poder. Eu creio no que eu faço, eu tenho convicção no que eu faço. Eu não estou fazendo isso aqui para poder ganhar visualização na internet. Eu não estou fazendo isso aqui para mostrar o meu perfil, para mostrar minha foto, para mostrar minha pessoa. Não, irmão, não estou preocupado com isso, não. Eu não estou fazendo isso aqui para ganhar dinheiro, não. E olha que já me disseram que eu tenho direito a ganhar dinheiro. Tanto no YouTube como no Kawaii. Mas eu não estou nem aí, nem me procuro saber sobre isso. Porque o meu objetivo é fazer vídeos de instruções, levar o conteúdo da informação da verdade que liberta, levar a informação da graça, do amor, da obra de Deus feita para salvar o homem. O meu objetivo é levar isso ao conhecimento de todos. O meu objetivo é isso. Não é mostrar conhecimento com ninguém aqui. Eu trabalho sim refutando, corrigindo, repreendendo, ensinando, porque é o meu trabalho, é a minha função como pregador do Evangelho. Corrigir tudo aquilo que é colocado como verdade, que não condiz com o Evangelho. Refutar, reprovar, condenar todo erro que traz maldição para a vida de quem segue esse erro, que não condiz com a verdade do Evangelho. O meu trabalho é esse, levar vídeos de assuntos esclarecendo a verdade de Deus, é combater falsos ensinos, é refutar, é comparar, é colocar. Olha, o Evangelho diz isso, mas esse aqui está ensinando isso. Ele pode ter fama, pode ser um pastor grandioso, pode ser um líder grandioso, pode ter um ministério grandioso. O que importa não é o que ele é, o que ele tem, o que ele faz, é o que ele prega, se está dentro do Evangelho. A importância é o conteúdo da informação que você está recebendo. É isso que você tem que guardar e praticar na sua vida. Eu apenas prego, creio, não é com você.
Crer ou não é com você. Se crer, será salvo. Se não crer, condenado. Eu não estou aqui para bajular ninguém, nem para botar no bracinho e nem para mostrar que eu sou bonzinho com ninguém, não. Eu sou o mais perverso e pior dos pecadores, como disse Paulo. Mas a minha vida está na graça de Deus, irmão. Eu não vou para o céu porque eu sou bonzinho, não. Eu não vou para o céu porque eu faço obra religiosa, não. Eu vou para o céu porque Jesus me deu essa esperança e nele eu tenho a garantia, a convicção e nele estou para ir para o céu. É em Jesus, irmão. Aí as pessoas ficam disputando o trabalho religioso. Não, eu sou mais dedicado à obra de Deus. Eu me dedico mais à obra. Eu faço a obra e você. Qual é a obra de Deus que tu faz? Não, porque eu sou diácono, eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou profeta. Isso não vale de nada, irmão. Esses títulos que você recebe dentro da igreja não vale de nada. Você não tem vocação para exercê-lo. Você não cumpre a vocação que, se você diz que tem, você não cumpre ela. É tanta gente aí com título de diáconos, pastor, missionária, pastoras, presbítero, apóstolo. Qual é a missão desse povo? Qual é a missão que esse povo faz? Missionário dentro da igreja, apresentando culto de eventos, apresentando festividade, vivendo congressos que colocam temas e colocam os eventos dentro das igrejas. Está pensando que isso é obra de Deus, é obra do reino de Deus? O reino de Deus ele não consiste nessas coisas não, irmão. O reino de Deus não tem aparência exterior, não está ali, nem aqui, nem acolá. O reino de Deus não é essa obra de igreja não, irmão. O reino de Deus não é nenhuma igreja nem religião não, irmão. O reino de Deus, sabe onde ele está? Implantado no entendimento, no interior daquele que creu em Jesus com o arrependimento, foi batizado com o Espírito Santo e foi restaurado, recebendo a nova vida, fazendo parte do reino de Deus. E esse reino estando implantado nele. Não é estando dentro de uma religião, vivendo a tradição e a formalidade religiosa. Onde as pessoas agora vivem dentro da formalidade religiosa, onde suas vidas são entregues dentro da dependência da religião, onde centralizam seu viver como se fosse para Deus, dentro da religião. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus, irmãos, está aqui, ó. No interior de todo aquele que creu em Jesus com arrependimento. Não é aquele que se converteu à igreja evangélica, nem à igreja católica, nem à igreja de Mórmon, nem os testemunhos de Jeová, nem aos espíritas. O reino de Deus está no interior de quem se converteu a Cristo e foi batizado com o Espírito Santo pelo próprio Cristo, que é o único meio que a gente tem acesso e é inserido no reino de Deus. Pelo batismo, água e o Espírito. É o batismo com o Espírito Santo e a água é a palavra que a gente ouve. A palavra de Cristo, o Evangelho, para poder ser inserido no reino de Deus. Não é dentro de uma formalidade cerimonial, religiosa que o homem faz. Não é esse o meio para você tornar-se membro da igreja de Deus, corpo de Cristo. Dentro do batismo das águas feita pelos homens, você torna-se membro da igreja dos homens, denominação, instituição religiosa. Agora, se você quiser ser membro, inserido no corpo, igreja de Deus, corpo de Cristo, você tem que ouvir o Evangelho, crer com arrependimento, para ser batizado não pelo pastor dentro da tua igreja, com Jesus, não com água, com o Espírito Santo, para que tu seja inserido não dentro da igreja do homem, denominação, mas para que você seja inserido na igreja de Deus. Essa igreja que só Deus vê, que é o corpo de Cristo formado por pessoas que estão em todos os lugares da terra, que forma esse corpo igreja de Deus, que estão selados pelo Espírito Santo, combatendo o bom combate da fé e vivendo, perseverando no senhorio de Cristo, não negando a palavra dele, ainda com pouca força, mas perseverando na direção que o Espírito Santo nos guia na palavra. Então, meus amados amigos, irmãos em Cristo Jesus, que sempre estão aqui me acompanhando os trabalhos que eu faço aqui nas redes sociais, eu trabalho em prol do reino de Deus, e o trabalho no reino de Deus é levar a informação do Evangelho. E é isso que eu faço, instruindo, edificando, levando o ensinamento da palavra de Deus, para que outros creiam e se convertam, para a edificação dos irmãos que já são convertidos, para o entendimento, a correção, advertindo, corrigindo, porque a igreja de Cristo, pessoas, precisam ser edificadas dentro do conhecimento, do ensino da palavra, para ter o crescimento da fé,
para estar com a vida reta, firme e segura em Deus, com entendimento, para não apostatar, não se desviar, não ser levada pelos enganos dos enganadores e não viver uma vida vã, reprovada por Deus. Você que confessou a sua fé em Cristo para alcançar o dom gratuito de Deus e a salvação, você precisa ser prudente. Você precisa estar aprendendo de Cristo para se manter nele. Você precisa cuidar da sua vida na doutrina de Cristo para não se desviar do caminho da salvação. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Jesus não chamou ninguém para se converter a ele e passar a devotar a sua vida dentro de uma igreja. Mas atividade no sacrifício religioso. Não é esse o chamado de Jesus para ninguém. O chamado de Jesus é para o homem vir a ele e guardar e praticar a palavra dele, estando nele, confiando, crendo e esperando por ele. Que essa é a promessa que nós recebemos. A vinda do Senhor para nos levar para ele. Para que aonde ele estiver, estejamos nós também. Essa é a promessa. O Evangelho não convida ninguém a estar vivendo vida religiosa, dentro de campanha, sacrifício, pacto, voto, para alcançar casa, carro, vida boa, vitória, conquista, as coisas deste mundo. O Evangelho de Cristo não convida ninguém a viver uma vida presa, centralizada, se dedicando, se desgastando, buscando as coisas deste mundo aqui nesta vida. O Evangelho de Cristo nos convida a negar e renunciar esta vida e colocar nossa esperança na vida com Cristo lá no céu. Andando na fé, pensando nas coisas do alto. Aguardando a esperança que é a primordial da vida cristã. A esperança que o cristão tem que manter-se firme, perseverando e aguardando ela, é a vinda de Jesus. Diante de tudo que a gente passa nesse mundo. Tribulação, enfermidade, doença, falta, necessidade, morte, perseguição, nada disso pode nos tirar a alegria da esperança. Só tem a alegria da esperança quem tem a esperança. Quem não tem a esperança do céu, vive em depressão, angustiado, perturbado, estressado, manifestado, dentro de busca das coisas deste mundo, vivendo uma vida totalmente perturbada, porque não tem a paz de ter a esperança da vida no céu, não tem a paz de Cristo. A paz de Cristo nos faz suportar a leve e momentânea tribulação desta vida. A paz de Cristo não é a paz deste mundo. Jesus disse, eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Em mim, Jesus disse, em mim vocês terão paz. Não é no dinheiro, não é na prosperidade, não é no momento de lazer, não é no momento satisfatório. A nossa paz está em Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu tenho a paz de Deus na minha vida. Porque essa paz de Deus me leva a ter esperança, confiança, segurança, aguardando aquele grande dia. Essa paz de Cristo me ajuda a estar tendo paciência na tribulação, tendo paz na aflição. Essa paz de Cristo me faz me alegrar na tribulação, porque a minha vida não está aqui, meu futuro não é aqui, minha eternidade é com Cristo lá nos céus. E diante de tudo que eu passo aqui nesta vida, quando eu lembro do que eu tenho para receber, não se compara com aquilo que hoje eu estou passando aqui. Tudo aqui é temporal, efêmero, passageiro. Tudo aqui vai findar, tudo aqui vai deixar de existir. Até o nosso viver neste mundo vai ser extinguido, vai sair, vai terminar aqui. E daqui, quando a gente partir, é aí que começa a realidade. Para aqueles que não creram, decepção. Para aqueles que creram em Jesus e se manteram fiéis até a morte, glória, honra e alegria eterna. Para aqueles que estão em Cristo na palavra, só quem vai prevalecer é quem está em Cristo, guardando a esperança, perseverando em oração e não desanimando, indo até o fim, cuidando e combatendo o bom combate da fé. Os que estão em Cristo. Eita, meu irmão. Muitos precisam dessa instrução.
Muitos precisam ouvir esta palavra. Muitos precisam ser admoestados com essa demonstração. Muitos precisam ser exortados com essa exortação. Exortação que nos leva a uma vida prudente com Deus. Não é para sacudir e massagear o nosso ego. Não é para estimular a nossa emoção. É para trabalhar o nosso entendimento, meu irmão. Nós temos que pregar para o povo para trabalhar o entendimento, o consciente, o racional, o inteligente, para o povo aprender e andar uma vida de fé em Deus com entendimento. Com entendimento, andar uma vida com fé em Deus, entendendo dentro do princípio dele. Não é dentro dos princípios, dos credos, dos dogmas, da crença de nenhuma religião. É dentro dos princípios do valor do evangelho, com entendimento. Esse é o meu trabalho, irmão. Não estou aqui preocupado com like, nem com visualização, nem com ninguém que me acompanhe, não. Estou pedindo a você que me acompanhe, não. Se quiser ouvir a palavra de Deus que eu prego, amém. Se não quiser, amém também. Teve uma pessoa que assiste os meus vídeos no YouTube e ela disse, porque eu preguei algo que não agradou a ela. Enquanto eu estava agradando a ela, essa pessoa dizia, não, sua mensagem é bênção. Sua mensagem, rapaz, você prega muito bom, gosto muito de lhe ouvir. Eu já não me deixo levar por essa conversa. Eu já vejo a pessoa olhando para mim, não para a palavra. Eu não quero um elogio para mim, não, irmão. Eu quero que você olhe para a palavra, não é para mim, não. Eu não quero um elogio, não, você prega aí, não. Olhe para a palavra. Se eu prego o que a palavra diz, amém. Olhe para a palavra, não é para mim, não. Estou atrás de elogio de ninguém, não. E essa pessoa disse, olha, eu vou deixar de seguir você. Eu não vou assistir mais seu vídeo, eu assistia muito. Porque teve algo na pregação que ela não gostou. Aí ela agora parou de me seguir. E eu disse a ela, fique à vontade, eu não estou preocupado com seguidores. Eu não estou preocupado com seguidores. Se você não quer ouvir a palavra, minha irmã, infelizmente é uma escolha sua. É você que perde. Eu não estou aqui para trazer seguidor para mim. Eu não estou chamando você para olhar para mim, para ver minha sabedoria, para ver a minha pessoa. Eu convido sua atenção para a palavra. Examine o que eu prego. Se não tiver na palavra, aí você bota aqui, irmão, o senhor está errado. O senhor está pregando, a palavra não ensina isso. Aí a gente vai trabalhar. Mas você dizer, não vou seguir mais você não, porque não? Estou nem aí para você, meu irmão. Se quer seguir ou não. Eu não estou preocupado com essa sua atitude. De olhar para mim, você está olhando para o alvo errado. Olhe para a palavra. Vai examinar o que eu prego. Vai analisar o conteúdo da informação e da ministração que eu faço do evangelho. Agora, se não estiver de acordo, você pode me corrigir, usar o senso crítico, questionar, que eu vou lhe dar atenção, porque eu vou ver onde é que eu estou errando. Agora, você dizer, eu não vou mais seguir a você, porque não sei o que. Não, eu não estou atrás de seguidores, rapaz. Meu trabalho é plantar, lançar a semente. Quem ouvir, que ouça. Quem deixar de ouvir, que deixe. Não estou atrás, não vivo de internet, não ganho dinheiro com internet, não estou atrás de fama, não estou aqui querendo mostrar meu perfil. Meu trabalho aqui é semear. Depende da terra. Se a terra não recebe, o problema é dela. Agora, quem receber, vai dar fruto. Vai ter a vida de Deus. Esse é o meu objetivo, irmão. Esse é o meu objetivo. Eu não estou aqui para bajular, não sou bajulador e nem quero bajulação. Nem quero nenhum elogio. Longe de mim os elogios. Porque o elogio corrompe o homem. Todo mundo está aí vivendo a hipocrisia. Um elogiando o outro. Um batendo na costa do outro. Um sendo conivente com o outro. Por quê? Por causa de elogio. Porque fulano, ele é agradável a mim. Eu não quero constranger fulano. Não, fulano é gente fina. Por quê? Porque prega o que você quer ouvir. Não lhe corrige, não lhe repreende. Não lhe mostra o erro, nem condena o erro que você está vivendo, entendendo, pensando e acreditando que é verdade. Comigo não, irmão. Eu estou aqui para agradar a Deus, não é para agradar ninguém, homem nenhum. Meu compromisso é com o reino de Deus. A minha vitória, o meu galardão não depende de igreja, de pastor, de irmão, de ninguém. A minha vitória, meu galardão, a minha vida, a esperança que eu estou aguardando, eu sou dependente de Cristo e da palavra dele. É por isso que eu me mantenho firme na palavra e em Cristo. É isso que eu preciso fazer. Eu não dependo de uma igreja, nem de irmão, nem de pastor, nem de papa, nem de padre, para a minha vida com Deus. Eu dependo de Cristo, porque do conhecimento que eu tive dele, eu agora vou andar por esse conhecimento. É o conhecimento da verdade que liberta, irmão. É o conhecimento da verdade que liberta. A minha vida com Deus não depende de estar naquele ou naquele outro culto.
A minha vida com Deus não depende de eu tomar ceia, ser batizado ou viver dentro de uma igreja. A minha vida com Deus não depende de eu estar no meio de uma reunião hipócrita de religiosos. A minha comunhão com Deus não depende de eu bajular ninguém. Não depende de eu ter a aprovação de ninguém. A minha comunhão com Deus depende de eu estar aprovado por Deus. E eu só sou aprovado por Deus estando em Cristo e a palavra de Cristo em mim. É isso que eu me preocupo na minha vida. É eu estar em Cristo e a palavra de Cristo em mim, para que eu esteja aprovado por Deus. É isso, acabou. Se você quiser crer, você pode dizer o que quiser. Você pode dizer que eu sou falso profeta, que eu sou do diabo, que eu não prego a verdade. Isso aí, você pode dizer o que quiser. O que vale é se isso procede na verdade. Vai analisar o que eu prego, vai analisar o conteúdo das ministrações que eu levo, e quando eu refuto alguém, quando eu questiono algum ponto que colocam como verdade, que eu digo que é mentira, eu faço isso com base nas Escrituras. Eu faço isso com argumentos plausíveis. Eu não faço isso porque eu acho que está errado. Eu entendo que não é assim. Na igreja não aprendi assim, não. Eu faço tudo que eu faço, tudo que eu prego, toda a instrução que eu levo é principiada, pautada, baseada aqui. Quer me corrigir, questionar, contradizer? Use argumento plausível da palavra. Use a palavra, porque é pela palavra que a gente vai chegar à verdade do conhecimento. Amém? É pela palavra. Não venha com o seu eu acho, a sua opinião pessoal, particular, do seu entendimento corrupto, cego e perdido de Deus, não vale. O que vale é se você trazer um argumento pausado, plausível da palavra, pautado na palavra. É isso que eu vou dar atenção. Se tiver, eu digo, não, você está certo, porque você mostrou que a palavra não ensina assim como eu estou falando. Amém? Então, meus amados irmãos, eu estou aqui trazendo a realidade do que eu faço, do que eu sou, para você nesse momento. E você que assiste às instruções desse que fala com você, o irmão Wellington Ramos, evangelista, o Wellington Ramos, dentro da vocação, eu quero dizer a você o seguinte: analise com cuidado o que eu prego. Use a palavra. Faça como Jesus disse, para não errar. Errais porque não examinam as Escrituras. Pegue tudo que eu falo, que eu ensino, que eu mostro, que eu contradigo com outros pontos, e analise tudo isso que eu levo, toda a informação da instrução que eu levo, analise pela palavra. Principalmente no Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é a verdade revelada de Deus para a gente ter o conhecimento da salvação. Então, vou me sentar aqui agora, que eu quero levar, aproveitando, depois dessa introdução, desse esclarecimento que eu trouxe aqui para você. Eu agora quero convidar você para a gente trabalhar o conhecimento da palavra. Irmão, coisa maravilhosa você vai aprender agora. Eu chamo sua atenção para isso. Eu vou te mostrar algo muito importante que a palavra nos revela, que a palavra nos mostra, que a palavra nos ensina. Eu quero convidar agora a sua atenção. Deixa eu tirar daqui o meu ursinho Parmalat. Agora, me dê um lugar, que agora eu vou sentar aqui. Agora eu vou levar a ministração. Meu ursinho Parmalat fica aqui. E eu quero convidar você agora. Deixa eu baixar mais aqui. Centralizar mais o ponto aqui. Que eu quero convidar você agora, nesse momento, quero convidar você. Deixa eu ver se está centralizadozinho certinho. Isso. Quero convidar você para que nesse momento, nesse exato momento, você que está aí, deixa eu botar aqui meu ursinho, deixa eu trazer isso. Você que está aí agora, nesse momento, eu convido você a aprender junto comigo o que a palavra ensina. Olha lá, observe o que eu estou falando. Aprender junto comigo o que a palavra ensina. Uma orientação e um ensinamento muito importante, uma revelação muito importante que eu quero levar para você agora, dentro dessa palavra que eu vou ler, do que a palavra de Deus está me revelando. Deixa eu ver aqui quem está comigo aqui ao vivo. Deixa eu ver. Josiane Maria. Deus é lindo, verdade, evangelista Wellington. A paz do Senhor Jesus, evangelista Wellington. Aleluia. Minha irmã Josiane, lá de Cumaru, né? Do Ministério Batista Renovado do pastor George Luiz. A nossa irmã Josiane Maria.
obreira lá no trabalho do Reino de Deus, na Igreja Batista Renovada de Ameixa, do pastor George Luiz, onde ele está na frente desse ministério. Eu quero mandar a maravilhosa e eterna paz do nosso Senhor Jesus Cristo para a senhora, minha irmã Josiane Maria, e para todos os irmãos aí da cidade de Cumaru, não é? Onde eu passei aí um ano pastoreando, né, com a palavra, levando o ensino, a instrução para os irmãos e as irmãs nesta cidade. A paz do Senhor, minha irmã Josiane Maria, missionária aí do ministério da igreja, a primeira igreja batista, aí em Ameixas, pastor George Luiz. Vamos continuar aqui agora. Vamos levar para vocês mais informação da palavra de Deus, por onde a gente agora vai aprender mais. Eu quero convidar a sua atenção nesse momento. Meu amigo que sempre assiste, deixa eu colocar aqui. Agora, centralizar aqui para a gente estar trabalhando com os irmãos dentro de uma direção boa, de uma visão boa, para você ouvir a palavra de Deus, daquilo que ela nos revela. Vamos lá. Eu queria convidar você para a gente ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Eu convido você a abrir, ou depois que você tiver com esse vídeo, grave, baixe ele e vá analisar o conteúdo do ensino usando a Bíblia, tá? Use a Bíblia, use a palavra de Deus, por onde você vai estar examinando se tudo que está sendo ministrado aqui condiz com a verdade do Evangelho. Eu quero convidar a sua atenção para a gente ler o texto que está aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Irmãos, esse capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, ele nos traz uma revelação muito importante que nós precisamos conhecer para a nossa edificação e o nosso conhecimento da fé cristã. Essa carta de Paulo aos Efésios, como todas as cartas que foram escritas com um objetivo, Paulo escreveu essas cartas para corrigir, para orientar os irmãos, diante de muitas coisas que estavam acontecendo, que estava trabalhando o perigo, trazendo perigo à fé dos irmãos. Trazendo perigo à fé. Irmãos, você tem que ter cuidado com sua fé. A fé em Deus não é dizer eu creio nele. Eu creio em Deus, sou de Deus. Não. A fé em Deus é o conhecimento que você tem do que ele revela, para você estar nessa revelação. Isso é a fé que Deus quer de nós. A fé em Deus não é viver atividade religiosa. É viver sua vida na direção da palavra dele. Essa é a fé que nos leva a alcançar a vida com Deus, que leva-nos a agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé que agrada a Deus não é a fé natural que o mundo vive, que o mundo professa, que o mundo pratica dentro da religião, na religiosidade. Fazem tudo em nome de Deus, em nome de fé em Deus. Não é essa fé. A fé que agrada a Deus é a fé, quer dizer, a confiança, a esperança, na palavra dele. O homem só agrada a Deus quando o homem crê na palavra dele, se submete à palavra dele e renuncia a sua vida para estar vivendo os valores da palavra dele. Essa é a fé que Deus quer de nós. Não é uma fé de crença, de dogmas de religião. Então eu quero convidar você agora, irmão. As cartas apostólicas, tanto Paulo, como Pedro, como João, Tiago também escreveu uma carta. Principalmente Paulo, a maioria das cartas de Paulo. E se você analisar o conteúdo dessas cartas, o objetivo que Paulo estava levando para os irmãos nessa carta, você vai ver, a maioria das cartas apostólicas eram apologéticas. O que quer dizer isso, irmão Hélio? Defesa da fé. Os apóstolos estavam trabalhando contra as falsas doutrinas, os falsos mestres, os ensinadores que diziam que era de Deus,
que estava levando doutrina de demônio para o povo. Movimentos, tirando o povo do evangelho, do entendimento, da direção do evangelho. A maioria das cartas apostólicas foram escritas com essa finalidade: proteger a fé dos irmãos, ou os irmãos na fé. Mostrando os irmãos a verdadeira fé, doutrina, direção, para os irmãos seguir, para não se afastar de Deus, não apostatar da fé, não serem reprovados, não serem levados por vento de doutrina, heresia de perdição, homens fraudulentos, falsificando a palavra, transfigurados como obreiro de Cristo, sendo obreiro do diabo, trazendo movimento, trazendo situações que tiravam o povo de Cristo, da fé, do alvo, do caminho, do único meio, colocando outros meios, regras, normas. Aí os apóstolos vão escrever as cartas para proteger os irmãos diante de tudo isso. Instruir os irmãos, corrigir os irmãos, orientar os irmãos dentro da verdade do Evangelho. É isso que eu faço aqui também. Esse trabalho que eu faço é de esclarecimento, de informação, combatendo o bom combate da fé, refutando os ensinamentos errados, para levar para você o conhecimento, irmão. Por onde você vai estar na vida com Deus edificado, firmado. Você que está desviando, volta. Vem aprender, vem conhecer, vem ouvir. Esteja mais atento a ouvir. E ouvir o Evangelho, a instrução da palavra de Deus que vai te fortalecer na vida com Deus. Não é ouvir sermão religioso para te escravizar na obrigação de igreja, para fazer tu ficar cada dia mais devoto e dependente de igreja. Tu tem que ouvir a doutrina, o Evangelho de Cristo, para te dar o conhecimento da verdade do Evangelho, para você ser liberto desta vida maldita, escravizada de atividade e obrigações religiosas dentro de igreja. Tu tem que conhecer a verdade do Evangelho, para poder andar numa vida livre e verdadeira com Deus, na esperança. Foi para isso que os apóstolos escreveram as cartas apostólicas, com essa finalidade, com esse propósito, para demonstrar os irmãos, exortar os irmãos a permanecer na fé, a ter cuidado na fé, a ser prudente na fé, para não serem reprovados da fé. Cuidado, irmãos. Então, quero convidar vocês agora. Vamos ler comigo aqui? Vamos fazer a leitura. E na sequência, a gente vem aplicando o que a gente leu para o nosso ensinamento. Eu sempre digo, e vou dizer uma coisa para vocês. Não se preocupem de ver movimentos. Não se preocupem em querer ver poder de Deus. Não se preocupem em querer ver o profeta cheio da unção, a autoridade do pastor. Vá se preocupar em conhecer o conteúdo da informação que tais estão pregando. Eu, quando estava, estou ainda com essa prudência, né? Mas quando eu estava dentro dos ambientes, vivendo a formalidade dentro das igrejas, quando eu era um produto do sistema religioso evangélico que eu vivia com a minha vida na dependência da igreja, mas eu era muito prudente, irmão. É por isso que hoje eu estou aqui livre. Porque eu sempre fui prudente. Eu sempre voltei minha atenção para a palavra. Eu sempre busquei o conhecimento da palavra. Eu não me levava, não me prendia. Eu não colocava minha atenção em nada, em homem, em coisa alguma. Não é em show, não é em evento, não é em cantor, não é em profeta, não é em pregador, não é em culto, não é em coisa nenhuma que o povo apresenta hoje. A minha atenção sempre foi e sempre será estando na palavra. Quando o pregador lia a palavra, né? Tem aquela formalidade na igreja. Vamos agora passar a palavra para o nosso irmão, o pregador. Aí o pregador vem, não é? Aí muitos, dentro da formalidade, aí chega, meus irmãos, aleluia! Pega o microfone, né? E já começam a criar um movimento. Já começam a colocar o ambiente dentro de uma atividade sobrenatural. Já começam a dizer que tem muito poder ali, porque ele pegou o microfone. Aí eles já começam a levar a igreja para uma manifestação de emoção.
para dizer que é de Deus, que é o poder de Deus que já está ali porque ele pegou o microfone. Aí ele começa a influenciar os irmãos a entrar nesse movimento. Quem está sentindo a presença de Deus, dá um glória aí. Não fica calado não. Abre tua boca e dá um glória, porque Deus está aqui. Olha o movimento que eles fazem. Eu estou sentindo, irmãos. Quem não está sentindo é porque não está ligado no céu. Aí você já começa agora a ser coagido a entrar no movimento dele. Aí ele faz um bocado de teatro de apresentação dele. Aí depois, com muito tempo, ele abre a palavra. Vamos ler a palavra. Todo mundo reverencia a palavra. Olha que mentira. Ele está nem aí para a palavra. Mas é formalidade. Reverência a palavra. Todo mundo de pé. Não precisa, irmão. Levanta, senta. Fica sentadinho mesmo. Abre a palavra e vai ler. Para que o povo ali concentrado esteja com a mente aberta para receber a palavra. Não cria esses movimentos, não. Aí é um bocado de formalidade, é um bocado de movimento para distrair a atenção do povo, irmão. Aí quer agora chamar o povo. Vamos ler a palavra. Aí ele pega um texto que agrada, sabe? Um texto que vai fazer o povo se emocionar. Onde ele vai fazer uma interpretação de um malabarismo no texto. Para emocionar o povo. Aí ele pega o texto e lê. Aí fecha. Pronto, ele leu a Bíblia, fechou. Acabou, ele não pega mais nela. Aí ele agora, irmão, Deus vem nesta noite, Deus vai revelar. Deus está me mostrando algo aqui. Deus está me mostrando, está me dizendo que vai fazer algo. Porque tem gente aqui que veio pedindo uma resposta de Deus e Deus vai te dar nesta noite. Ele faz esse movimento, irmão. Ele cria esse ambiente cheio de sobrenatural, de espiritualidade que é só mentira, nada é verdade. Aí ele cria. Por que não é verdade? Porque a palavra já foi tirada de cena. E aonde a palavra não tem prioridade, cria-se esse movimento. Não é Deus operando, é o diabo. Cuidado. E aí, irmão, ó, ele começa, irmão. Aí começa tal. Aí pega o texto que ele leu. Não explica nada do texto. Ele vai agora dar a sua interpretação. Ele vai criar agora aquele movimento no texto que ele leu. E a partir daí, se faz um movimento dentro da congregação. O povo já perdeu o entendimento da palavra. O povo já não está mais guiado nem dirigido pela palavra. Agora o povo está levado na emoção dos movimentos vãs. Tudo como menino, um grita, outro corre, outro pula, outro cai, outro abraça com o outro, corta laço, e é aquele movimento dentro da igreja, tudo em nome de poder de Deus. É mentira. A igreja não foi chamada para viver isso nas suas congregações. Nós temos que congregar é para a edificação da nossa fé, com a instrução, com o ensino, com a palavra de Deus nos corrigindo. É para isso que temos que congregar, onde temos que oferecer a nossa vida disponível a Deus para receber o ensino dele, que é pela palavra. Não é para viver o emocionalismo dentro de manifestação, pessoal possesso, manifestado, em transe, é um histerismo, é uma coisa que o povo se perde. O que Deus quer de nós é conhecimento e entendimento. A palavra nos ensina a estar atento a ouvir. É o que Deus quer. Está entendendo, irmão? E aí os pregadores, profetas, seja lá qual for o título que eles dão a eles mesmos, levam o povo nesse movimento, só se apresentando, dizendo que está cheio da unção que Deus está usando. Veja para onde eles levam vocês. Porque Deus está me revelando, Deus está usando, Deus agora está me mostrando, Deus está mandando eu entregar, Deus está só para Ele. Ei, nosso ofício como profeta de Deus, pastor, pregador, evangelista, é trazer o povo para a palavra. É trazer a atenção do povo para a palavra. É levar para o povo o ensino e a instrução da palavra. É formar no povo o conhecimento da palavra. É corrigir, instruir, orientar o povo pela palavra. O trabalho do profeta, do pastor, do apóstolo, do pregador é ministrar a palavra com inteligência, sobriedade, temperança, pedindo a atenção do povo, o povo tudo quietinho, calado, com a mente bem atenta para ouvir a palavra. Não é para dar glória, gritar, aleluia, glória a Deus, correr, sentir o poder, se manifestar dentro de igreja, não, irmão. Como hoje acontece. É o povo calado para receber a instrução, para aprender de Deus. É aí que é. Manifesta o poder de Deus na vida de todos aqueles que ouvem a palavra. O poder de Deus é pela palavra. A manifestação de Deus é pela palavra.
O povo só vai ser cheio de Deus quando estiver cheio do conhecimento da palavra. Não é cheio de emocionalismo dentro dos movimentos. O povo só vai ter vida com Deus quando voltarem para a palavra. É isso que eu faço, irmão, aqui. Quem gostou, amém. Quem não gostou, amém também. Quem ouvir, que ouça. Quem não ouvir, que deixe de ouvir, amém. Meu trabalho é pregar e ministrar. A minha vida com Deus depende de mim, na palavra dele, não é dentro de nenhum lugar. Eu não dependo de ninguém para a minha vida com Deus. Eu não dependo de ambiente nenhum. Eu não dependo da aprovação nem da autoridade de líder nenhum. A minha vida com Deus não. Escuta o que eu vou falar aqui. Escuta o que eu vou falar. Eu não coloco a minha dependência de vida com Deus dentro de uma igreja. Na mão de um pastor, de um líder religioso. Seja ele pastor, papa ou padre, quem for. Eu não coloco a minha vida de dependência com Deus dentro de trabalho religioso, de cerimoniais religiosos, de vida religiosa, de usos e costumes. Eu coloco a minha vida na dependência de Deus, com Deus, em Cristo, na palavra de Cristo. É isso que eu preciso para estar em Deus. Eu não coloco a minha vida na dependência de nenhum líder religioso que ordene na minha vida estar cumprindo nenhuma obrigação religiosa dentro da igreja dele ou da religião dele. A minha vida com Deus. A minha vida está centralizada na dependência para uma vida com Deus de Cristo e da palavra de Cristo. E isso eu tenho que me alimentar. Eu tenho que me encher. Eu tenho que ser prudente e estar cuidando da minha vida na doutrina de Cristo. Fazendo isso, eu permaneço no caminho da salvação. A minha vida para estar com Deus, a minha salvação não depende de batismo dentro de igreja feita pelo pastor, de nenhuma igreja. A minha vida para estar na salvação com Deus não depende de estar dentro de nenhuma igreja guardando o sábado. A minha vida para estar na salvação guardada com Deus não depende de eu estar dentro de nenhuma igreja tomando ceia, dando dízimo, ou centralizada a minha vida na dependência de nenhuma instituição religiosa. A minha vida para estar na salvação de Deus depende daquilo que a palavra me mostra. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Foi isso que Paulo orientou a Timóteo nessa carta. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás, tanto a ti como os que te ouvem. É a doutrina de Cristo. O lugar que eu devo estar, me conduzindo e andando, para me manter no caminho da salvação. Eu tenho que priorizar e ter cuidado na minha vida, não é dentro de nenhuma igreja, dentro de tarefa, de obrigação, de sacrifício. Eu tenho que ter o cuidado da minha vida com Deus na salvação, na doutrina de Cristo. Eu tenho que conhecer essa doutrina. Eu tenho que ser doutrinado, instruído, ensinado, corrigido pela doutrina de Cristo. E é isso que eu faço. Eu vou buscar me corrigir na doutrina de Cristo. E é isso que eu prego para as pessoas. A doutrina de Cristo, porque eu me salvo e levo o conhecimento da salvação para outros. Se ouvir também, serão salvos. Está entendendo aí? A minha dependência de Deus é aqui, na palavra. É onde eu tenho que estar com a minha vida centralizada. Eu dependo, para a minha vida com Deus, de estar na palavra, conhecendo ela, andando por ela, estando firmado nela. Sendo fiel até a morte. Tendo pouca força, foi o que Jesus disse. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Ser fiel até a morte, mas fiel é a Cristo na palavra dele. Não é dentro de igreja de obrigação religiosa ou tarefa e ordenança religiosa ordenada pelos homens. Fiel a Cristo. Perseverar até o fim para ser salvo. Não é estar dentro de igreja. É estar em Cristo e a palavra de Cristo em você. Você, para ser salvo, precisa estar no lugar certo. Não é igreja, é Jesus. O lugar de salvo é em Cristo. O lugar para aquele que quer ser salvo e estar salvo é em Cristo, na palavra de Cristo. O lugar do salvo não é nenhuma igreja, nenhuma religião. Sabe onde você está com a sua vida firmada e alicerçada? Na salvação com Deus? É aquilo que Jesus disse lá em Mateus 7, 23. O homem prudente
é aquele que ouve e pratica minhas palavras. Esse edifica sua casa na rocha. A minha vida de fé em Deus para a salvação tem que estar edificada em Cristo, que é a rocha, o alicerce da minha vida com Deus, e a palavra dele, que é por onde eu sou guiado. Amém? Que você receba esse ensino, que você seja livre da mentira e do engano que você está. Agora, vamos lá para a palavra de Deus? Vamos agora ler Efésios. O importante não é você ouvir a leitura. O importante é você receber a aplicação da leitura que você ouviu para a direção da sua vida. Vamos ler Efésios capítulo 2. Vamos ler do versículo 1. Eu vou resumir aqui, tá, gente? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. E do versículo 11... Não, aliás, vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 18. Não, vamos ler todo. O vídeo vai ficar grande? Vai. Você pode até ficar... não gostar pela a leitura, né, extensa, mas é preciso, irmão. Eu quero convidar você a ler a palavra. Eu quero estimular você a amar a palavra. Eu quero estimular você a ter prazer em meditar nessa palavra de dia e de noite. Eu quero mostrar para você a sua necessidade de conhecer a palavra para você ter verdadeiramente a sua vida com Deus, em Deus, livre do engano. Vamos ler o capítulo 2 inteiro de Efésios. Depois eu vou aqui destacar alguns pontos e aplicar para vocês. Olha o que diz a carta de Paulo aos Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse ponto é muito importante. Nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo diz, nós também éramos dominados e guiados por esses espíritos. Nós também éramos filhos da desobediência. Olha o que Paulo vai continuar dizendo. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Todos estavam condenados, irmão. Não tem ninguém bonzinho, não. Vamos continuar a leitura aqui, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Essa vida novamente para Deus foi através de Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Tudo é por Cristo, aprenda isso. Vamos ler o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. E aqui eu quero fazer uma observação. Só vai receber o bem de Deus para a eternidade quem estiver em Cristo. O amor de Deus para o indivíduo é em Cristo. O indivíduo que não tiver Cristo, para ele não tem amor. O que tem para ele é ira, é juízo sem misericórdia. É isso que a palavra diz. Não adianta você querer bajular ninguém. Quem quiser estar no amor de Deus, se converte a Cristo. Quem não se converte a Cristo, está na ira de Deus. É alvo da ira, da vingança. O juízo de Deus é sem misericórdia, irmão. Tem muita gente aí pregando um amor de Deus melancólico, sentimental. O amor de Deus não é isso. O amor de Deus não é passar a mão na cabeça do pecador. O amor de Deus é em Cristo, para que o pecador se arrependa e não receba a ira dele. Porque se o pecador não receber a Jesus e continuar no pecado, o que ele vai ter de Deus não é amor, é a ira de Deus. E isso é a Bíblia que revela. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna.
Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. João 3,36. Essa é a verdade de Deus que nós temos que pregar. Que o pecador se arrependa, porque senão ele vai sofrer a ira de Deus. O amor de Deus é para quem receber Cristo. Quem não crê em Cristo não tem o amor de Deus. O que tem é a ira de Deus. O juízo de Deus que será sem misericórdia. Vamos continuar a leitura. Eu fiz uma pausa aqui para essa observação, que é muito importante, irmão. Agora Paulo vai dizer, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Esse amor em Cristo. Estando nós ainda mortos, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Sempre observe isso. Tudo é em Cristo. Não se glorie pela sua vida religiosa, pelos seus usos e costumes, pela sua igreja, pelo seu ritual religioso que você cumpre. Não se glorie em nada. Se não for por Cristo, não tem aprovação de Deus. Olha o que Paulo vai dizer agora no versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Essas boas obras é em Cristo, tá? Não é na sua religiosidade, não. Não é na sua virtude, não. As boas obras que nós fazemos para agradar a Deus é em Cristo. Andando por Cristo, na palavra de Cristo, na direção de Cristo. Não é andando dentro de obra de religião, de igreja, de caridade, de bondade, e coisa alguma assim, não. Vamos continuar, porque a palavra é tão boa da gente levar a instrução, é tanto ensino aqui, que não tem como você ler sem parar. Tem que parar para explicar. Mas vamos continuar. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que em outro tempo era gentio na carne, chamado circuncisão, pelos que na carne se chamam, chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Naquele tempo estavam separados sem Cristo, separados do povo de Israel, estranho ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Você não entende, tem que ir aplicar, explicar para você entender. Tem coisas que só na leitura você não entende. Por isso que Deus vocaciona pessoas para ministrar a quem Ele dá a capacidade, a vocação, o dom para ministrar o que está aqui, aplicando para as pessoas o que está aqui revelando. Não é todo mundo, não. Todo mundo quer ser pregador. Todo mundo é pastor, é bispo, é profeta, é isso, é aquilo outro. Mas Deus não chamou todo mundo. Não é quem quer ser. A vocação Deus deu a quem Ele escolheu. E é por isso que há tanta heresia. Pessoas ministrando a palavra do seu jeito. Na sua interpretação. Como entendem, como acham. Não se dedicam à palavra. Pregadores que não têm zelo pela palavra. Pregadores que não têm amor pela palavra. Pregadores que não se dedicam à palavra. Quer viver só de revelação, de visão, porque Deus me usa, porque Deus me revela, porque Deus me mostra. Isso aí é a maior mentira desses homens que dizem que é profeta de Deus. Quem Deus chamou para pregar, a quem Deus deu a vocação de pastor, profeta, evangelista, tem que saber manejar a palavra. Deus não vai capacitar ninguém para pregar a palavra dele sem conhecer, sem ter amor, sem manejar bem. O instrumento de uma pessoa que diz que é pastor, que diz que é profeta, que diz que é evangelista, que diz que é isso, o instrumento que ele tem que usar é a palavra. Aí fica usando visão, revelação, aí cria movimento, cria culto de campanha, de pacto. Isso aí, irmão, já mostra que isso aí não tem nenhum chamado de Deus. Está levando muitos para o engano e para a mentira. Mas vem para cá. Deixa eu explicar um pouco isso aqui. De Efésios capítulo 2,
versículo 11 ao versículo 14. Paulo vai dizer: portanto, lembrai-vos de que em outro tempo era gentio na carne, chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homem. Olha, gente, o povo de Israel, ele tinha dois sinais que mostravam que eles eram o povo de Deus. Dois sinais que marcavam o povo de Deus na velha aliança. Qual eram os dois sinais, irmão Wellington? Guardar o sábado e a circuncisão. Esses eram os dois sinais que todo povo que estivesse no meio de Israel tinha que ter. Todo homem nascido tinha que ser circuncidado aos 8 dias. 8 dias de nascido, tinha que se circuncidar. E todos tinham que guardar o cerimonial do sábado. Esse era o sinal do povo de Israel, que era o povo de Deus. E Paulo vai dizer agora, fazendo essa simbologia, Paulo está pegando esse exemplo que era do Velho Testamento, que marcava o povo de Deus. Paulo vai dizer, Paulo não está mandando ninguém se circuncidar. Paulo vai dizer, vocês eram gentios na carne, chamado incircuncisão. Incircunciso era aquele que não fazia parte do povo de Deus, porque não estava dentro da circuncisão. E se alguém se convertesse e viesse fazer parte do povo de Israel, tinha que ser circuncidado. Então, quem não fosse circuncidado, era um sinal que cortava a parte do órgão masculino, tipo uma cirurgiazinha que fazia para poder fazer parte do povo de Deus. Circuncisão, era isso. E quem não fosse circuncidado, era incircunciso, ou seja, não fazia parte do povo de Deus. E Paulo vai dizer aqui, naquele tempo vocês eram incircuncisos, mas agora não. Não é mais a circuncisão feita pelo homem na carne. A circuncisão agora que Deus marca você como povo dele, não é mais aquela cirurgia que era feita pelos homens. A circuncisão agora é por Cristo. É Ele que faz essa circuncisão. E essa circuncisão não é um sinal na carne, é o batismo com o Espírito Santo que nos torna selado para o povo de Deus. Porque o selo agora que marca o povo de Deus na nova aliança, a igreja, é o Espírito Santo. Não é batismo na água, não é guardar sábado. O selo de Deus que marca você como propriedade e povo de Deus inserido no corpo, igreja, é o Espírito Santo. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Efésios 1, capítulo 1, versículo 13 e 14. Paulo vai dizer, vocês, naquele tempo, estavam separados da promessa. Olha o que Paulo diz. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, este nele aqui é em Jesus. Depois de crer em Jesus, ouvindo o evangelho da salvação, é que vai acontecer isso na sua vida. Veja o que vai acontecer. Eu vou ler de novo. Entenda o que Paulo vai dizer aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Observação, vem para cá. Por favor, pare para entender isso aqui, que você vai ser livre de muito engano mentiroso dentro das igrejas. Por favor, entenda isso aqui agora que eu vou ler. Entenda, eu vou explicar aqui, eu vou parar um pouco aqui para explicar. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O selo que marca o povo de Deus para a promessa da vida eterna é o Espírito Santo. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 14. Que esse Espírito, ele é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da glória. A garantia, penhor é a garantia.
que Deus deixou como garantia do povo dele. A garantia é o Espírito Santo em mim, que me garante ser levado para esta grande glória, para esta grande vida com Deus lá nos céus. Eu só sou garantido se eu tiver selado. Não é com o batismo de água feita pela mão de homem dentro de igreja para ganhar carteira de membro. É com o Espírito Santo. Não é com guardar o sábado para dizer que é o povo de Deus quem guarda o sábado dentro de igreja. É com o Espírito Santo. O selo de Deus dentro do povo igreja é o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo pode estar em qualquer igreja vivendo toda a prática religiosa. Não é de Deus. Deus conhece os que são dele. Só é de Deus quem está selado com o Espírito Santo. Dá uma lidinha lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Aprenda com a verdade pela verdade. Você está aprendendo aqui de Cristo. O ensinamento que eu estou te levando é de Cristo, a verdade do Evangelho. Vamos analisar o que Paulo está dizendo aqui? Efésios capítulo 1, versículo 3, 13 e 14, aliás. Em que vocês também estão depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Paulo está falando da eleição. Se você analisar o contexto, anteriormente, Paulo vai falar da eleição. Aqueles que são eleitos para a salvação. Não é porque foram escolhidos de antemão. Não é com essa ideia da doutrina da predestinação incondicional fatalista. Paulo vai dizer, vocês foram eleitos depois, não antes, depois que ouviram a palavra da verdade do Evangelho da salvação. E aí, depois que vocês ouviram o Evangelho e creram em Jesus, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, para o penhor, para o dia da redenção, para a glória que estamos para receber. Isso, você está selado com o Espírito Santo. Não é com o batismo de água dentro da igreja, feita pelo pastor, o líder da religião. Não é guardando o sábado dentro do cerimonial de nenhuma igreja. É quando você ouve o Evangelho, crê e é batizado, que Jesus falou em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Quem crê e for batizado será salvo. Esse batismo é esse selo. Quando o homem crê, depois que ouve o Evangelho, ele é selado, batizado, para fazer parte do povo de Deus pelo Espírito Santo. Não é a partir de um cerimonial religioso dentro de nenhuma igreja feito pelo homem pecador que não tem nenhuma autoridade, nenhum mérito para inserir ninguém no reino de Deus. Nem conceder a ninguém remissão de pecados, nem dar a ninguém a garantia da salvação. Só Jesus é quem faz isso. Não é através de um batismo de água dentro de nenhuma igreja religiosa, qualquer que for, pela mão de nenhum líder. Para o homem receber remissão de pecado, tem que se batizar. Para o homem entrar no reino de Deus, tem que se batizar. Para o homem ser salvo, tem que se batizar. Dentro do batismo cerimonial religioso dentro da igreja pelo homem. Será que o homem tem essa autoridade? Deus deu isso ao homem? De dar ao homem a garantia da remissão de pecado pelo batismo de água, de dar ao homem a entrada no reino de Deus, de dar ao homem o selo para a salvação. Será que isso Jesus deu a Paulo, a Pedro, a João, ou a qualquer pastor aí desse aí que se diz autoridade espiritual de Deus, que cobra do povo, se não se batizar não é salvo, tem que se batizar para fazer parte da igreja dele. Da igreja de Jesus, não. Você tem que ser batizado, não é com a água por ele. Na igreja de Jesus, para você fazer parte, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. E esse batismo, quem batiza é Jesus. Não é pastor, nem papa, nem padre. Dentro de água de igreja nenhuma. Aprenda isso. Vamos ler de novo o que Paulo está ensinando aqui. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. A palavra da verdade está no evangelho, para levar você ao conhecimento da salvação. Depois que você ouve o Evangelho e crê, aí vai acontecer isso. Olha o que Paulo continua dizendo. E tendo também crido nele, em Jesus, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Só aconteceu esse selo depois que você ouve o Evangelho e crê no que o Evangelho ensina. O Evangelho leva você a crer em Jesus. O Evangelho leva você a estar em Jesus. O Evangelho leva você a ser discípulo de Cristo.
O Evangelho mostra a você salvação em Cristo, não é em igreja, em vida de igreja, sendo discípulo de homem de igreja. Não, é em Cristo. Quando você ouve o Evangelho e crê em Jesus, aí acontece isso aqui. Você é selado com o Espírito Santo da promessa. Isso é o batismo, por onde agora você torna-se propriedade de Deus. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Assim diz a palavra de Deus, a verdade do Evangelho de Cristo. Romanos 8, 9. Capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Isso aí é condicional. Será que o Espírito de Deus habita em mim? Habita em você? Eu sei de mim. Você sabe de você. E a gente vai ver quem é que está andando no fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é vida religiosa. Não é usos e costume. Não é vida de santidade religiosa. O fruto do Espírito é andar na virtude de Cristo, na palavra de Cristo, na doutrina de Cristo. Quem está no Espírito Santo está dentro dessa direção. Será que o Espírito de Deus habita em vós? É Paulo orientando os irmãos, levando para os irmãos essa observação. Vamos ler de novo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Você está aqui aprendendo a verdade que a palavra nos revela. Aqui não tem negócio de reteté, papapá, de Deus está me revelando, Deus está mandando te dizer, não. Aqui você escuta que a palavra já está revelando para nós. Aqui você recebe de Deus o que ele já deixou revelado na palavra. O que você precisa receber de Deus. A palavra de Deus que você precisa receber. A resposta de Deus que você busca em culto de profeta. Você só vai encontrar quando você passar a ler a palavra. Você vai olhar, vai ver Deus orientando, falando com você. Pela palavra. Não é por profeta nenhum, dentro de nenhuma igreja. Vá buscar de Deus, aprender, conhecer, ouvir ele falar com você na palavra. Ô glória! Meu irmão, aqui é assim. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis mais na carne, mas estáis no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você está achando que é de Deus porque está nessa igreja? Você está achando que é de Deus porque está nessa religião? Você está achando que é de Deus porque participou do cerimonial dessa religião? Você está pensando que é de Deus porque guardou o sábado? Porque foi batizado? Porque toma ceia? Porque é da igreja A, B, C, D, F, G, H? Você está pensando que é de Deus porque você diz que crê em Jesus? Está pensando que ser de Deus é assim, é? Olha o que a palavra está dizendo. Quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Não é de Deus. O sinal que marca o povo de Deus na terra não é uma igreja, não é uma denominação, não é uma vida religiosa, é o Espírito Santo. E para receber o Espírito Santo, é preciso ouvir o Evangelho, crer em Jesus, para ser selado por esse Espírito, fazendo parte do povo de Deus, estando dentro da promessa da vida eterna. É pelo Espírito Santo. É o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, vou ler de novo, capítulo 1 de Efésios, versículo 13 e 14. Vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da herança, para redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Você, estando nessa promessa, depois que ouve o evangelho, crê em Jesus, é selado pelo Espírito Santo, agora está dentro da promessa da redenção. Rapaz, isso aqui é muito sério, irmão. Você já ouviu uma instrução dessa? Você já foi instruído por alguma vez pelo teu pastor dentro da tua igreja?
dessa forma? Você já recebeu esse esclarecimento? Não. Sabe por quê? Porque você está sendo formado na mentira. Você não está sendo instruído, discípulo de Cristo, conhecendo a palavra dele. Você está vivendo a conveniência da religiosidade. Você está preocupado com a social. Você está preocupado com a vida satisfatória dentro dos eventos religiosos. Você está preocupado em viver a conformidade, o sistema que lhe oferece uma vida de atração, de atividade religiosa. Você está preocupado em estar na conveniência da congregação dentro dos ambientes religiosos. Vá cuidar da sua vida na doutrina, conhecendo a verdade, por onde você vai ser liberto, encontrar o conhecimento para a vida com Deus e a salvação que você precisa, através do Evangelho, através de Cristo. Não é de igreja, de vida religiosa em lugar nenhum. Eu prometi ler Efésios capítulo 2, todinho. E prometi trazer alguma aplicação. Mas não é possível não, irmão. É muito boa a palavra. Observe que eu parei aqui, Efésios 1, para explicar isso aqui que é tão importante. Eu sinto a importância de você entender isso aqui, que Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, nos ensina. Mas deixa eu te dizer o que Paulo vai dizer aqui. Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Paulo vai dizer: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Observe que o homem só tem a Deus quando está em Cristo. Ele pode estar onde estiver. Sem Jesus, ele continua sem Deus. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 13. Mas agora, em Cristo, não em igreja, em Cristo, vós que estava longe, chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, para criar em si mesmo, dos dois, um só homem, fazendo a paz. Ele e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. Vindo ele, evangelizou a paz. E vós que estava longe, chegaste perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Por Jesus estava no mundo perdido, sem Deus, sem salvação, não fazendo parte da promessa de Deus, não fazendo parte do povo de Deus. Mas agora, quando nós cremos em Cristo, depois que ouvimos o Evangelho, agora nós estamos dentro da promessa de Deus, fazendo parte da promessa de Deus, estando agora reconciliado com Deus, por meio de Cristo, porque é por Ele que temos acesso ao Pai, é por Ele que somos herdeiros da promessa do Pai, é por Ele que temos a esperança da vida eterna com o Pai, é por Ele que somos salvos, é Jesus o lugar que eu devo estar, é Jesus a cabeça que deve me guiar, é Jesus o lugar onde eu devo estar firme e firmado para não perder a vida com Deus. Jesus é o alvo da minha fé, é a nossa esperança, é a nossa maior necessidade. Jesus Cristo é quem vai mudar o teu destino. A sentença terrível que o homem está seguindo para a eternidade só pode ser mudada a partir de Jesus. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos reconcilia, é Ele quem nos santifica, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos absolve, é Ele quem nos tira da condenação, é Ele que nos garante a vida eterna, é Ele que nos garante o perdão, a graça e o amor de Deus. É em Jesus e por Jesus, não é por vida religiosa,
dentro de nenhuma religião ou igreja. Não é dentro de tarefa de obrigação, de determinismo de homem cumprindo ordenança religiosa. Não é guardando sábado, não é dando dízimo, não é dando caridade, não é fazendo boas obras. É por Jesus. A única obra boa por onde somos salvos é a obra de Cristo, não é a obra maldita do homem. A própria Bíblia diz isso. Pelas obras, ninguém será salvo. Porque toda obra do homem para com Deus não serve de nada. É como um trapo de imundícia. Tudo que o homem faça achando que vai aceitar, que vai receber de Deus alguma coisa pelo que ele fez, ele está perdido. É Cristo. A obra boa é a de Cristo. É a obra de Deus. Essa obra que salva é Cristo. Não é obra do homem dentro de religião. O povo precisa colocar sua dependência, sua necessidade, sua busca em Cristo. Estando em Cristo, sendo devoto de Cristo, praticante da palavra de Cristo, vivendo o amor e a dedicação, consagrando e devotando sua vida a Cristo. Não a uma religião dentro de crença, de dogma, de credo, de obrigação, de atividade religiosa nenhuma. É em Cristo, por Cristo, para a gente poder receber a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a comunhão com Deus, a aprovação de Deus. Sem Cristo, ninguém receberá o bem de Deus. Sem Cristo, ninguém receberá o amor de Deus. Sem Cristo, todos estão como alvo da ira, indo a juízo, e o juízo de Deus será sem misericórdia. Mas em Cristo, alcançamos a graça, o perdão, o amor e a salvação de Deus. Em Cristo, que Deus continue vos abençoando. E você que ouviu, ouça, creia, se converta e coloque a sua vida com Deus em Cristo. O lugar central, a sua dependência de vida com Deus é em Cristo, na palavra de Cristo. Vá buscar aprender de Cristo para andar por Ele. Esse é o trabalho que eu faço. Esse é o trabalho que eu faço, tão importante para a tua eternidade. Esse trabalho, ele é importante para você ouvir, para mudar a tua situação diante de Deus, para mudar o teu destino eterno. Só pela palavra que haverá essa mudança. E essa palavra tem que ser levada a todos. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Eu estou apenas semeando. Crer ou não, é responsabilidade de quem ouve. O meu trabalho é semear. E eu estou usando esse meio de comunicação para isso. Milhares de pessoas estão sendo alcançadas pela palavra de Deus por esse meio de comunicação. Eu não uso ele para postar foto bonita minha, para postar selfie. Eu não uso ele para mostrar o meu perfil. Eu uso ele para ministrar a palavra de Deus. Ministrar a palavra de Deus. Esse é o objetivo que eu entro aqui nas redes sociais. Mostrar a verdade que liberta. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo Jesus. Amém, meus amados irmãos? Que Deus continue abençoando com sua ricas bênçãos a todos vós em Cristo. Para aqueles que creem em Cristo, alcançam a bênção de Deus. Aqueles que permanecem sem Cristo, permanecem na maldição de Deus. E assim você entenda o que você ouviu, foi instruído e orientado. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Bem-aventurado os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Mas aquele que ouve e pratica a vontade de meu Pai que está no céu. A vontade de Deus é que todos venham a Cristo, para que, crendo nele, sejam salvos. Foi isso que Jesus disse, que essa é a vontade do Pai. Que todo aquele que crê nele, que vê ele, crê nele, tenha a vida eterna. Essa vida eterna que o homem só alcança por Cristo, porque é Cristo que nos garante a vida eterna. E ele disse, quem crê em mim tem a vida eterna. E olha o que diz João 3,36. Guarde essa palavra. Deixe essa palavra trabalhar no seu coração, para despertar em você o arrependimento, para que você se converta a Cristo. Não é que você venha aderir a uma religiosidade, seja qual for ela. Você tem que crer e se converter a Cristo. Ser cristão. Não ser religioso de religião nenhuma. Seja cristão.
A sua vida, você sendo evangélico, você sendo católico, você sendo espírita, você sendo mormon, testemunha de Jeová, budista, candomblé, kardecista, isso não muda a sua vida com Deus. O que muda a sua vida com Deus é se você for cristão, crendo em Jesus e se convertendo a Ele. Não adepto de nenhuma religião, porque é os que estão em Cristo que são de Deus e são salvos. É os que estão em Cristo, não em religião nenhuma. Seja ela evangélica, católica, espírita, budista, mormon, testemunha de Jeová, seja qual for. O caminho não é religião. O lugar não é religião. O chamado de Deus não é para ninguém ir para a religião. O chamado de Deus para o homem é para ir a Cristo. E ele disse, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não mandou ninguém se dirigir a nenhuma religião, buscar estar em nenhuma igreja. Jesus disse, venham a mim, aprendam de mim, creiam em mim, sigam a mim, guardem as minhas palavras. É isso que nós devemos crer. É por aí que devemos andar com a nossa vida de fé em Deus. Amém, meus amados irmãos? João capítulo 3, versículo 36, para encerrar. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre este permanece para sempre. Tenha cuidado, viu? Creia nessa palavra. Vá buscar se converter a Jesus enquanto é tempo. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Não é uma igreja para ser devoto e escravo de vida de igreja. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Confia nele, e o mais ele fará. Para que você não venha estar na ira de Deus. Depois da morte, segue ao juízo. E quem morre sem Cristo não tem bom lugar no céu. O que existe é o lugar de tormento eterno, juízo, para aqueles que morrem sem Jesus. É por isso que você precisa crer em Jesus hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Ele é o único meio de salvação. Não há outro meio. Foi Pedro pregando, disse isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus. Nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus é o único meio de salvação para o homem perdido encontrar essa salvação de Deus. Não é nenhum lugar, nenhuma outra coisa que o pessoal está vivendo aí achando que é salvo. Ele é a causa da salvação. Hebreus 5:9. Sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. É preciso crer em Jesus para alcançar essa salvação que Deus oferece ao homem. Ele é a causa da salvação. A causa da salvação não é guardar nenhum cerimonial religioso. Não é guardar o sábado, nem ser batizado, nem estar dentro de nenhuma igreja. A causa da salvação é crer em Jesus, porque Ele é a causa da salvação para todo aquele que nele crê. E que Deus abençoe você, fazendo você entender essa palavra, crendo nela e se convertendo, andando por essa palavra, guiando tua vida, estando no teu entendimento. O conhecimento da verdade que liberta. O poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É o Evangelho de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, se vocês quiserem mais instruções, mais assunto esclarecedor das verdades de Deus, vai ler a Bíblia. Se você não tem muita afinidade de ler a Bíblia, visita lá o meu canal no YouTube. Tem muitos vídeos de instruções com ensinamentos e assuntos muito importantes para o seu conhecimento. Examine tudo pela palavra de Deus. Eu também convido você lá na minha rede, no Quai, onde também tem o meu canal lá com muitos vídeos de instruções, o Instagram, aqui no Face, onde eu faço as lives, e o WhatsApp no lado privado, se você quiser, comunica aí comigo, que a gente está aí aconselhando, orientando, esclarecendo, trabalhando dúvida. Você pode trabalhar comigo sua crítica, seu questionamento, manda para mim o zap, manda para mim aí no privado, fala comigo que a gente trabalha o esclarecimento da palavra. Eu não sou a verdade, mas eu prego a verdade. E aí a gente vai trabalhar o conhecimento da verdade pela verdade. Vamos trabalhar com o argumento plausível da palavra, para a gente ver a verdade de Deus, aonde está
sendo trabalhada no entendimento de quem está pregando. Quem está pregando a verdade e quem não está pregando a verdade. Eu só vou saber se examinar pela verdade do Evangelho de Cristo. Aí eu vou ter o conhecimento de quem realmente é de Deus e quem não é. Olha o que disse o apóstolo João sobre isso. Na sua segunda carta, no versículo 9 e 10, porque não tem capítulo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Não tem a Deus. Não receba. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Observem aqueles que estão pregando, que não prega conforme a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses estão perdidos da verdade, se apartem dele. Foi isso que Paulo disse, escrevendo sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Dá uma lidinha lá e vai aprender mais de Deus, dedicando-se à palavra. Faça o que diz o Salmo 1. Tenha prazer na palavra. E nessa palavra, medite nela, de dia e de noite. Mas o povo está mais preocupado em estar de dia e de noite dentro da igreja. É de dia, é de noite, é de madrugada, é de manhã, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo. O povo está mais preocupado em estar dentro da igreja. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos ensina a estar priorizando nossa vida, buscando o conhecimento da palavra, meditando nela de dia e de noite, cuidando da nossa vida por ela, estar andando para não se desviar da salvação. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. Amém? Aqui é assim, irmão. Aqui é palavra para iluminar o nosso entendimento.